como pensam, como sentem, como atuam, como agem as crianças com diferentes tipos de apego. Vocês já sabem que o apego é algo que me apaixona, sobretudo quando nós observamos transgeracional, estudamos a árvore genealógica e que percebemos que é fundamental para olhar determinados programas, para fazer a reparação de determinados programas e também para perceber o que é que este carrossel do apego traz de tão importante na forma como o adulto depois vai agir. Então, vamos centrar-nos unicamente agora nas crianças. O objetivo deste carrossel é mostrar qual é a maneira mais habitual, como pensam, como sentem, como se comportam as crianças em função do tipo de apego que têm. Uma criança vai desenvolver um tipo de apego ou outro em função da capacidade de conexão emocional que vai ter com os seus pais. Então, as figuras de apego que são capazes de empatizar, de sintonizar, de ser responsivos com os seus filhos, vão estar a desenvolver um apego seguro. Em contrapartida, os pais que não se conseguem conectar com as necessidades dos seus filhos ou que não as legitimam, é muito provável que possam desenvolver apegos inseguros. No apego seguro, os pais transmitem confiança e segurança aos filhos. São capazes de amplificar os estados emocionais dos filhos e amortizar aquelas emoções ou integrá-las, ajudar a integrá-las como o medo, como a raiva, como a tristeza. Qual é que é a sua principal maneira de pensar? Independentemente do que a criança necessite ou tenha, são pais que estão disponíveis para aquela criança, que dão àquela criança o que ela necessita na medida certa. Protegem, fomentam a autonomia em partes iguais, sempre que haja necessidade. Num apego inseguro, do tipo evitativo, os pais negam ou então não prestam atenção às necessidades emocionais dos seus filhos. Por outro lado, podem fomentar em excesso coisas soltas, sem que haja pedido de ajuda, sem que seja pedida ajuda. Ou, por outro lado, haver uma alta exigência. Qual é que é a sua maneira de pensar? A melhor maneira que eu tenho de assegurar o cuidado ao meu filho é fazer com que ele não se mostre necessitado. Então, aquela criança não se vai mostrar as suas necessidades, não vai pedir carinho e não vai mostrar as suas emoções. Isto é o que ocorre com as crianças de apego inseguro do tipo evitativo. As crianças de apego inseguro do tipo ansioso, os pais caracterizam-se por desregularem-se emocionalmente com muita facilidade. Não só não protegem os filhos, sempre que necessitam, como são muito variáveis nas suas respostas. E o que é que vão gerar nos mais pequenos? Altos níveis de ansiedade. O que vai comprometer o quê? A sua autonomia e a mudança ou a criação de uma falsa proteção. Qual é que é a maneira de pensar destas crianças com apego ansioso? Eu não sei se os meus pais me vão dar aquilo que eu necessito. O melhor que posso fazer é ficar longe dele e deixar e permitir-me explorar o meio, apesar de que isso possa ser agradável para mim. Ou seja, eu estou dependente daquilo que os meus pais achem melhor para mim. E depois temos o tipo organizado. As pessoas com o tipo desorganizado têm grandes dificuldades de se regularem emocionalmente. O que torna difícil tomar conta de uma criança de uma maneira segura. Qual é que é a forma de pensar de uma criança com um apego desorganizado? Se aquelas pessoas de quem eu dependo, que são os meus pais, me causam medo, me causam ansiedade, eu estou perdida. Então eu tenho que valer-me por mim mesmo. Eu tenho que, entre aspas, no bom português, eu tenho que me desenrascar sozinho. Obviamente que isso depois vai estar plasmado mais tarde na forma como eu me relaciono com os outros em adulto. Como é que eu me relaciono no meu trabalho, como eu me relaciono com o meu companheiro, como é que eu me relaciono com os meus filhos. E tudo isto acaba por trazer uma grande componente transgeracional que vai se plasmar nas gerações futuras. Então, que tipo de apego tenho? Como é que eu demonstro? O que é que eu herdei e o que é que eu posso modificar? Esta era a partilha de hoje.